Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de português, tá? Estaremos estudando o sujeito e os tipos de sujeitos, ok? Que compõem uma oração, tá? Então prepara o seu material, um caderno para anotar as informações importantes, tá bom? O seu livro também é importante, pode deixar aí ao seu lado, tá? Vamos lá então? Vamos começar? Não vamos perder tempo? Ok? Então vamos lá. Eu vou passando aqui os slides, tá? Eu vou sair um pouquinho, depois eu volto para a gente conversar. Olha só, a princípio nós temos aí, né, essas duas menininhas aí conversando, nós vamos falar sobre sujeitos, né? A gente já sabe que o sujeito é todo ser, é sobre quem a gente fala, não é isso? Na oração? Então, a gente sempre fala sobre alguém, não é isso? Esse alguém pode ser o sujeito da oração. O ser sobre o qual nós falamos ou declaramos alguma coisa é o sujeito da oração, tá? Então, observa aqui a conversa delas. A primeira menina pergunta: como identificar o sujeito? Será que a coleguinha dela sabe responder? E aí, e você, saberia responder? Como identificar o sujeito? Como a gente encontrar o sujeito numa oração? A outra responde assim, ó. É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Então, vamos lá. É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Gente, então quer dizer que se eu pegar o verbo e fizer a pergunta, será que eu encontro o sujeito? Sim, né? Então vamos continuar a nossa leitura aqui. O sujeito é um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. Portanto, o sujeito ele é classificado em determinado, indeterminado, inexistente. Dentro aqui do sujeito determinado, nós temos o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito implícito. São sujeitos que nós conseguimos identificar, determinar, ok? O sujeito simples vai apresentar para a gente um único núcleo. O sujeito composto pode apresentar de 2 núcleos em diante, né? Sempre vai apresentar mais de um núcleo sujeito composto. E o sujeito implícito, apesar de não aparecer explícito, escrito ali, né, na oração, a gente consegue também determinar ele através da primeira pessoa que a gente reconhece na oração, o eu ou o nós, tá? E eu coloquei então um exemplo, né? 2 exemplos aí de frases para que vocês possam perceber o sujeito aí nas orações. Olha a primeira oração. Paulo comprou uma bicicleta. Aí lembra que eu falei? Pega o verbo, né? E faz a pergunta. Quem comprou uma bicicleta? Paulo. Encontrei o sujeito. Sujeito simples, tá? Os meninos estão brincando no quintal. Olha só, quem está brincando no quintal? Ah, os meninos. Então, os meninos é o sujeito da oração, tá? Olha lá, tá bom? Então, assim, fica fácil, né, gente? Vou dar um tempinho aí para você ir copiando, tá? É importante ter isso tudo anotadinho aí direitinho. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o sujeito simples. Então, anota aí no seu caderno, sujeito simples. Ele possui apenas um núcleo e este vem exposto. Olha os exemplos aqui. Tá de vermelho o sujeito, tá vendo, ó? Os homens destroem a natureza. Aí, você olha para o verbo, né? Qual é o verbo da oração? Verbo destroem. E faz a pergunta, ó. Quem destrói a natureza? Os homens. Aqui nós encontramos o sujeito simples da oração, tá? Se eu perguntasse, qual é o núcleo
né, desse sujeito? Aí você diria homens. O núcleo é somente a palavra, tá vendo? Ó, homens, tá? Esse termo aqui, ok? Outra oração. Deus é perfeito. Gente, quem é perfeito? E aí, ó, nós temos o sujeito, Deus. Tá vendo? Deus é o sujeito simples e também é o núcleo da oração, tá? Terceira frase. Os alunos estudam para a prova. Pega o verbo. Qual é o verbo aqui, gente? Estudam, né? Então, quem é que estuda para a prova? Responde aí. Os alunos. Então, você tem aqui, ó, o sujeito simples, correto? Você pergunta através, ou a partir, melhor dizendo, do verbo, tá? Identifica sempre o verbo, ok? E aí você vai ter a resposta direitinha com relação ao sujeito da oração. Vamos lá? Vamos seguindo então? Copiou? Você pode pausar o vídeo, tá, gente? Pode dar uma paradinha aí no vídeo, que aí você consegue copiar com calma, né? E em seguida você continua ouvindo a explicação, tá? E eu também aproveito aqui para beber uma aguinha, né? Porque a gente fala muito. Então vamos lá. Ó, eu acabei ali marcando também, tá vendo que está enquadrando aí, ó? Os homens, Deus, os alunos. Então, por que, professora, você enquadrou? Para identificar, para mostrar para você que são os sujeitos da oração, né? E nesse caso, sujeito simples. Por quê? Só tem um núcleo, ok? Tá bom? Vamos para a próxima. A próxima vai falar sobre o sujeito composto, tá? Sujeito composto, ok? Então vamos lá. No sujeito composto, nós temos aqui, ó, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Então repara, gente, qual é o verbo aqui? Pastavam, né? Quem pastavam, gente? Opa, passei demais, volta. Quem é que pastavam aqui? As vacas brancas e os touros pretos, ok? Então, nós temos também, ó, 2 ou mais núcleos expressos aqui nessa oração, tá? Segunda oração. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, olha só, se eu faço a pergunta, o que é que lhe torturavam os últimos dias de vida? Logo, você vai encontrar o sujeito composto, ok? A cegueira e a pobreza, tá bom? Aqui embaixo, fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Ou seja, gente, o que é que são agravantes aqui das doenças daquele povo? Fome e desidratação. Então, você tem também o quê? 2 núcleos, correto? Sujeito composto, ok? Muito bem. Seguindo, eu e a turma fomos ao jogo. Então, olha só, eu e a turma. Nós temos aqui também sujeito composto, ok? Tá? Sempre identificando mais de um núcleo. Identificou mais de um núcleo, então você tem aí a confirmação de que o sujeito ele é composto. Beleza? Tranquilo? Tá copiando aí? Certinho? Muito bem. Então vamos lá. Agora eu vou falar com você sobre o sujeito indeterminado, tá? Sujeito indeterminado. Então presta atenção aqui comigo, tá? Olha só, o sujeito indeterminado, ele não pode ser identificado na oração. Por exemplo, observa aqui esse exemplo, olha só. Aqui embaixo. Falavam mal do meu vizinho.
Coloquei até a bonequinha aqui, né? Expressando quem? Quem é que falava mal do meu vizinho? Não sei. Percebe, gente? Essa terminação aqui, ó, falavam, nos leva a essa terceira pessoa do plural, correto? A gente não sabe, a gente não identifica esse eles, né? Eles falavam mal. Quem são? Não sei. Então, o sujeito é indeterminado. Quando você tiver esse verbo flexionado na terceira pessoa do plural, tá? Escreve isso aí, sublinha, põe de vermelho, marca, porque isso é muito importante para você identificar o sujeito indeterminado, tá ok? Então, quando não conhecemos ou não queremos identificar claramente a quem o verbo da oração se refere, nós então temos aí um sujeito indeterminado. Se eu falasse assim, ó, quebraram a vidraça. Repara só, qual é o verbo aí? Quebraram, né? Quem quebrou? Ih, não sei. Quebraram, entendeu? Se eu falo assim, ó, vieram aí te chamar. Ué, vieram quem? Quem veio? Ih, não sei, vieram aí, né? Se eu digo, ih, assaltaram o banco lá na esquina, lá na praça. Ué, assaltaram quem? Quem fez isso? A gente não sabe. Arrombaram o portão do vizinho. Arrombaram. Então, repara, gente, os verbos estão sempre o quê? Na terceira pessoa do plural, tá? E aí você não tem como identificar esse sujeito. Portanto, o sujeito vai ser o quê? Indeterminado. Tá bom, gente? Então tá. Então, anota isso aí direitinho, pensa sobre isso, tá? Que a gente vai continuar falando, a gente vai voltar a falar sobre ele também, tá bom? Mas vamos seguindo aqui com as nossas classificações, né? Tá? E aí você anota, faz tudo direitinho aí como a gente está orientando, né? Olha a pergunta que a gente pode fazer. Quem falava mal do meu vizinho? E aí, como resposta, não é possível determinar. Não sabemos. Então, né, aqui no caso, o sujeito é indeterminado, ok? Então tá. Vou passar aqui o slide e, se for preciso, você pode parar ele, né? Pausar o vídeo para fazer aí as suas anotações, tá bom, gente? Então vamos lá. Mais exemplos aqui de sujeito indeterminado. Olha só. Esqueceram de trancar a porta. Tá vendo? O verbo esquecer está sublinhado, tá? Esqueceram. Deixa eu voltar lá para cima. Outro exemplo aqui, ó. Precisa-se de vendedores. Agora presta atenção, gente. Esse verbo aqui, precisar, né? Ele não tem a mesma terminação aqui de cima, ó. Tá vendo? Ele tem o tracinho e o C. E aí, que quando você encontrar também esse verbo, né, dessa forma aqui, e ele for um verbo intransitivo, presta atenção. O que são os verbos intransitivos? São os verbos que têm sentido completo, né? Você pensa nesse verbo, nessa ação, e você identifica ela sem a necessidade de fazer alguma pergunta para que a gente possa completar o verbo para você entender, tá? Então, quando você tiver verbos intransitivos, por exemplo, verbos transitivos indiretos ou verbos de ligação, aí você vai encontrar um sujeito indeterminado. E assim, esses verbos são acompanhados da partícula C, tá? Olha aqui outro exemplo. Chegou-se a cogitar a ideia. Verbo chegar é um verbo intransitivo, né? E o C aqui é uma partícula acompanhando o verbo intransitivo que faz a gente identificar um sujeito indeterminado. No caso aqui, ó, quem precisa de quê, né? De alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo indireto, tá? E aí, ele também tem a partícula C, ele também faz a gente identificar aí o sujeito
indeterminado, ok? Tá bom? Anota isso aí. Anota isso aí porque a gente vai continuar falando sobre os tipos de sujeitos, tá? É uma matéria que não acaba aqui. A gente ainda vai continuar trabalhando ela. Então não se preocupe, que a gente vai continuar exercitando e voltando neste assunto, tá bom? Então, vamos lá. Posso passar o slide? Vamos seguindo. Olha só. Quando o verbo principal de uma frase ele faz referência a dois ou mais núcleos do sujeito, aí nós temos então um sujeito que nós já vimos isso lá no início, composto, ok? Muito bem. É importante referir que um sujeito composto ele não necessariamente é um vocábulo no plural. Às vezes o aluno acha, né? Se a gente põe assim, os animais fugiram. Aí acha que é sujeito composto. Não, gente, não. Presta atenção. Os animais fugiram. Qual é o núcleo? Animais. Sujeito simples. Aí o aluno acha que porque está no plural é sujeito composto. Não é. Cuidado com isso, tá? Então, olha só. Quando o verbo principal faz referência a dois ou mais núcleos do sujeito, temos um sujeito composto. Agora, é importante a gente prestar atenção nisso. O sujeito composto não é um vocábulo no plural, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Nós temos aqui sujeito o quê? Composto, né? Muito bem. Aqui embaixo, ó. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Então, aqui também nós temos o quê? Professora, alunos, sujeito composto, tá bom, gente? Não confunda, então, tá? O plural, né? Tá no plural, então é sujeito composto. Não, tá? Ok? Então, eu trouxe aqui exemplos de sujeitos compostos para você poder identificar isso aí, tá? São categorias, né, diferentes, são núcleos diferentes, melhor dizendo, tá bom? Ok? Exemplo, atenção, olha aqui, vem comigo, presta atenção aqui, vamos lá. Olha essa frase. Os netos presentearam a avó. Se nos perguntarmos quem presenteou a avó, nós teremos como resposta o que, gente? Obviamente, os netos, correto? Tá? Observa agora que as palavras de tal resposta estão o quê? No plural. Mas isso não é indicativo de sujeito composto. Então, isso aqui é um exemplo do que eu acabei de falar, tá? Eu dei como exemplo os animais, né? Aqui nesse exemplo, ó, os netos. Quem presenteou a avó? Os netos. Esse sujeito é o quê? É um sujeito simples. Então, não caia nesse erro de identificar. Tá no plural, então o sujeito é composto. Não, 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 não. Tá? Não, não, não. Cuidado com isso aí. O sujeito é simples, ok? Um único núcleo, netos. Tá? Como o sujeito tem um núcleo só, olha aqui, nós temos um caso de sujeito simples. Ok, gente? Agora nós vamos treinar, né? Porque só ficar falando, a gente só escuta, 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 acha que aprendeu, né? A gente precisa treinar. Topa? Tudo bem? Então pega o seu caderno aí, escreve essas orações e vamos então classificar esses sujeitos, tá? Se é sujeito simples, se é sujeito composto, tá? Vamos lá? Tranquilinho, facinho, só para você realmente treinar, beleza? Depois você vai fazer os exercícios do livro, né, gente? Tá bom? Então vamos lá, vou dar um tempinho para você escrever aí no seu caderno, ok? Vamos lá, primeira frase. Mariana escreveu um lindo poema. Escreve aí. Tô te esperando. Mariana escreveu um lindo poema. Tá? Próxima frase.
Meu amigo Alex estuda à noite. Meu amigo Alex estuda à noite. Tá comigo? Tá dando tempo aí para escrever? Vamos lá então. Terceira frase. Os alunos e professores realizarão a feira pedagógica. Vamos lá, escreve aí. E a última frase, furaram a fila no banco, causando a maior confusão. Ok? Escreveu? Então vamos lá, vamos classificar. Ó, Mariana escreveu um lindo poema. Gente, vamos pensar em tudo, né? Qual é o verbo aqui? Escreveu. Tá? E aí você sublinha, circula, faz a pergunta para esse verbo. Quem é que escreveu um lindo poema? Quem escreveu? Ah, encontrou quem? Mariana. Então, Mariana é um único núcleo, correto? Se só tem ela de núcleo, então o sujeito é simples. Ah lá, viu? Acertou? Muito bem. Vamos então para a segunda frase. Meu amigo Alex estuda à noite. Qual é o verbo aí, gente? O verbo é estudar, né? Estuda. E aí faz a pergunta: quem estuda à noite? Quem? Então você encontrou ali, ó, meu amigo Alex. Esse sujeito é o que, gente? Qual é o tipo de sujeito desta oração? Sujeito simples, ok? Muito bem. Se eu perguntasse a você qual é o núcleo, pessoal, dessa oração aqui, qual é o núcleo? Quem é que estuda à noite? Alex, né? O Alex estuda à noite. E Alex é o quê? É o amigo, não é isso? Amigo da pessoa que está aí comunicando, tá? Alex estuda à noite. Vamos lá? Os alunos e professores realizarão a feira pedagógica. Gente, cadê o verbo aqui? Ó, realizarão, né? Está no tempo futuro, vai acontecer. Olha aí, a, tio, ó, realizarão, né? Ok, quem é que vai realizar então a feira pedagógica? Os alunos e professores, tá? Nós temos então quantos núcleos? 2. Quais são os núcleos? Alunos, professores. Sendo assim, esse sujeito é um sujeito o quê? Composto, ok? Muito bem. Olha aqui embaixo agora. Furaram a fila no banco, causando a maior confusão. Furaram a fila no banco, causando a maior confusão. Cadê o verbo aqui, gente? Furaram, né? Furaram. E aí? Quem é que realizou essa ação aí? Dá pra gente determinar? Dá pra gente identificar esse sujeito? Pensa um pouquinho. Não dá, né, gente? Então, como é que eu classifico ele? Como um sujeito indeterminado, ok? Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer essas atividades, tá? Eu quero só retomar com você a questão da posição do sujeito em relação ao verbo, tá? Então, olha só, se você quiser acompanhar lá na página 75 do seu livro, tá? Página 75 do seu livro, você pode... Opa, ficou escuro aí. Você pode me acompanhar, que eu vou falar o seguinte. Quando a oração... Pegou aí, página 75? Então, olha só. Diz assim. Quando a oração ela é formada por sujeito mais predicado, nós dizemos que está numa ordem direta. É o que acontece aqui, ó. Olha aqui na oração. Mariana, sujeito, escreveu um lindo poema, predicado. Então, essa oração está na ordem o quê? Direta, tá bom? Tá?
Quando a oração é formada por predicado mais sujeito ou predicado mais sujeito mais predicado, dizemos que ela vai estar numa ordem inversa. Então, fique atento também nessa construção, né? Nessa ordem, tá? Porque a gente pode colocar o sujeito tanto no início da oração, como jogar ele lá para o meio, colocar entre vírgulas, enfim. A gente pode fazer uma mudança, né? Nessa construção toda, tá? E aí a gente precisa identificar quando é que a oração está na ordem direta e quando ela está na ordem inversa. Não podemos esquecer, tá? Essa parte, gente, ela é muito importante também. Tá legal? Nessa página ainda 75, você tem aí, ó, tipos de sujeito, né? E aí ele apresenta para você também o que eu acabei de falar nessa aula. O sujeito, ele pode ser determinado ou indeterminado. E aí nós vimos que dentro desse sujeito determinado, nós reconhecemos o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito implícito. Mas o indeterminado a gente não consegue reconhecer, né? Por quê? Porque a gente vai identificar sempre a terceira pessoa, não é isso? Tá? Então, fique atento aí. Quando o sujeito for simples, ele só vai apresentar um núcleo, né? Tô aqui recapitulando com você, fazendo uma revisão aí de tudo que a gente falou aqui na aula, tá? Então, quando for sujeito simples, a gente vai encontrar um núcleo, tá certo? Quando o sujeito for composto, a gente vai encontrar mais de um núcleo. Olha um exemplo aqui, os alunos e professores. Então, nós temos alunos e a palavra professores. Portanto, essas duas palavras são os núcleos desse sujeito composto. Tá certo, gente? Tá? E aí, no seu livro, você tem como exemplo, ó, eles esperavam a deixa, os coelhinhos estavam em seus lugares. Você tem um sujeito simples e o predicado. O sujeito simples aí é os coelhinhos, né? Agora, olha embaixo. Você tem aí outro exemplo de sujeito simples. Vira a página, vira na 76, que a gente tem lá exemplo de sujeito composto, na 76. Lá embaixo, você tem assim, ó. Aqui, os piratas e os anões foram para os bastidores. Então, você tem dois núcleos do sujeito, né? Esses núcleos aqui compõem o sujeito composto, tá? Olha outro exemplo. As árvores, as fadinhas e as borboletas se prepararam. Então, você tem também aqui, ó, três núcleos, tá vendo? Árvores, fadinhas, borboletas. Tá acompanhando aí no seu livro? Tá? Essas orações estão na página 76, ok? E como treino, você pode inclusive escrever essas orações no seu caderno e fazer o que a gente fez com esse último exercício. Tá legal, gente? E assim você vai praticando, né? E cada vez mais vai compreendendo aí o sujeito, o tipo de sujeito. Olha na página 77 um exemplo de sujeito, né, implícito. Nós também falamos, né, sobre o sujeito implícito, que são os sujeitos aí que estão ocultos, escondidos, correto? Tá? Então você tem aí, ó, o sujeito implícito, por exemplo, vou chamar as fadinhas. Voltamos do banheiro, né? Quem voltamos? O nós, mas o nós não aparece na oração, tá vendo? Mesma coisa, o vou chamar as fadinhas. Quem vai chamar? O eu, primeira pessoa. Só que ele também não aparece aí. Então, você tem que ficar atento o quê? Ao verbo, né? Você tem que prestar atenção no verbo, tá? Quando o sujeito estiver escrito, aparecendo na frase, bem explícito, então você vai classificar ele como simples ou composto. Quando não, você vai ter aí o sujeito implícito, ok? Então agora é sua vez de treinar, né? Você pode criar frases. Crie frases, crie orações em que você escreva aí sujeitos simples,
sujeito composto, o sujeito indeterminado. É um bom exercício aí para sua mente, ó. Pensa nos verbos que indicam a terceira pessoa do plural, né? Brincaram na praça o dia todo. E aí você faz a pergunta, quem? Você não identifica, você não sabe quem brincou na praça o dia todo. Você identifica um sujeito indeterminado. Você sabe que se refere à terceira pessoa do plural, mas você não tem a precisão aí, a certeza de quem é esse sujeito. Percebeu? Então ele é indeterminado, tá bom? Faça isso, gente. Treine bastante essa matéria, tá? Porque é matéria de prova. A gente volta numa próxima videoaula com as correções dos exercícios do seu livro, tá bom? Então eu vou terminando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima aula.